Meus caros, vivam! Este vídeo é dedicado apenas a um assunto e como já sei como vão cortar quando eu começar a passar imagens da TV, faço já o resumo. Tem a ver com aquele homicida, aquele assassino, que matou duas mulheres no centro ismaeli, faz agora 3 anos, que foi condenado a 25 anos de prisão, mas foi tudo, parece que vai ser tudo anulado, porque há ali um erro judiciário, não é? Da nossa justiça, que é uma categoria, que é uma maravilha, e portanto parece que vai voltar tudo ao início. Entretanto, ele vai ter que ir para a Grécia para ser julgado por outro homicídio lá, porque a mulher dele morreu num incêndio, alegadamente também causado por ele, e não deixou que um vizinho apagasse esse incêndio com o extintor. Portanto, são 2 crimes, porque ele vai ser julgado na Grécia, que aconteceram antes de ele vir para Portugal. Ele veio para Portugal como refugiado, depois de ter, alegadamente, dado cabo da mulher na Grécia, no outro campo de refugiados, onde nasceu o 3º filho. Portanto, ele perdeu lá os documentos no incêndio, perdeu, ou diz que perdeu, passou para outra ilha, não sei como é que isso foi possível, lá na Grécia. A Grécia pediu novamente os documentos dele para o Paquistão e no Paquistão enviaram-nos os documentos que ele diz que são falsos. Portanto, temos aqui um caso de dupla nacionalidade, ou de dupla identidade, melhor dito, dupla identidade, porque ele diz que não se chama assim, nem nasceu naquele ano. Tudo isso é contado ao longo da história que vamos ouvir a seguir e que demora mais de meia hora. E, portanto, como sei também que me vão cortar essa parte toda, porque é um conteúdo da TV, fica aqui já o resumo. Esse indivíduo veio para Portugal, refugiado, neste centro que vocês estão a ver aqui. Nesse centro ele era muito instável, já tinha ameaçado várias vezes que ia incendiar aquilo tudo, e houve um dia em que ele realmente entrou, tirou uma faca de um saco, pôs o saco na secretária de uma das vítimas, tirou uma faca e dirigiu-se à outra, que era a chefe dela. Degolou a outra, aquela que viu foi a correr, tentar evitar que ele fizesse aquilo e também acabou assassinada. O pior é que não foi só isto. Ele depois ainda tentou agredir matar um professor que se safou por milagre e voltou atrás. Uma das moças estava viva, tinha apenas um corte aqui, como vão ver, e ele deu-lhe 43 facadas. 43 facadas, 12 delas na região da cabeça. Diz a mãe que não ficou nenhum órgão que não fosse afetado. Bom, o que é normal com 43 facadas. Este tipo foi julgado, foi condenado a 25 anos, mas agora por um erro judicial, porque ele foi julgado como inimputável e afinal era imputável, diz o Supremo, parece que vai ter que ser tudo julgado novamente. O julgamento vai ter que ser repetido. Entretanto, ele vai-se embora, a prisão preventiva termina no dia 29 deste mês, portanto aqui há alguns dias, daqui a uma semana, e ele entretanto vai para a Grécia, para ser julgado lá também pelos tais crimes que falei no início deste vídeo, de ter assassinado a mulher e de ter evitado que o vizinho o tivesse salvo. Não sabemos se voltará para Portugal, não sabemos quando voltará para Portugal, e esta mãe está desesperada porque pensava que se tinha feito justiça minimamente. Claro que a filha dela ninguém lhe devolve, mas pelo menos 25 anos de prisão para um terrorista destes, que atenção, eu recordo que isto foi logo dado como não sendo um ataque terrorista, mas afinal era, porque ele alegou, enfim, motivos religiosos e que elas que mereciam morrer porque não estavam a fazer o que ele mandava, porque ele vem para aqui mandar nos portugueses, e como os portugueses não estavam a fazer aquilo que ele mandava, ele matou-as e matava mais gente se não fosse o segurança fechar a porta e ele, portanto, ficar dentro daquele quarto e não havia mais ninguém para matar. A notícia vocês vão vê-la toda, a reportagem vão vê-la toda, na primeira pessoa, contada pela mãe. Claro que este vídeo vai ser cortado, mas espero que seja só cortado a partir do momento em que eu passo as imagens da televisão. Portanto, aqui fica o resumo muito resumido. É claro que há muito mais coisas e, portanto, enquanto este vídeo não for banido, aconselho-vos a ver, porque vale a pena percebermos que tipo de gente é que nós recebemos aqui, que se chamam a eles próprios de refugiados e que já vêm de outros lados onde cometeram crimes horrendos e vêm cometê-los aqui iguais ou piores. Portanto, aqui vos apresento provavelmente a história mais chocante de todos os refugiados, daquelas histórias que nós conhecemos até hoje. Foi há 3 anos que o centro ismaeli de Lisboa foi palco de um crime. Um refugiado afegão esfaqueou e matou 2 funcionárias do Serviço de Apoio aos Refugiados. Mariana foi uma das vítimas mortais.
Tinha 24 anos e perdeu a vida de forma bárbara, com 43 facadas, 12 delas na cabeça. O autor do crime foi condenado à pena máxima de 25 anos de prisão. Mas agora, Abdul Bashir poderá sair em liberdade após o Supremo anular a condenação por falhas no direito à defesa. Ele foi defendido por um advogado, só que, uma advogada neste caso, só que o próprio Ministério Público, que devia ser o acusador, não é, promotor de justiça, acusar os criminosos, vem defendê-lo por 2 vezes. O Ministério Público faz recurso 2 vezes em favor deste assassino. Confesso, mas não era preciso, houve testemunhas. O Ministério Público vem defendê-lo por 2 vezes. Boa tarde e seja muito bem-vindo. Passaram 3 anos desde um bárbaro duplo homicídio no centro de Jamael, em Lisboa, um crime que jamais nos sairá da memória. O homicida de Farana e Mariana foi condenado há 2 anos a 25 anos de prisão. Por não ter sido considerado inimputável, assim é que é, como alegava a sua defesa. Mas eu imagino que a Carla viu nesta condenação, era a justiça possível. Não lhe trazia a filha, mas era a justiça possível, não é? E agora hoje está um bocadinho irritada, não é? Estou bastante irritada e bastante revoltada, porque isto parte de um princípio, de um início, que começa logo mal. Onde o Ministério Público, que devia de ser quem defende as vítimas e os familiares, faz uma acusação sobre inimputabilidade e começa logo mal por aí, não é? Não era necessário ser assim para... Não era. Podiam dizer que, eventualmente, ele podia ter algum tipo de problema psíquico, mas nunca fazer a acusação totalmente em inimputabilidade, porque isso depois canalizou o condicionou processo o processo todo. Bom, Pronto. ele é condenado a 25 anos de prisão e naquela altura eu acho que a Carla e os Acalmei. as coisas ficaram, não os meus ficaram. filhos, Sim. o meu marido, acalmámos, porque nada traz a Mariana de volta. Claro. A verdade é esta. Mas nós acalmámos, porque pensámos, ok, há uma luz ao fundo do túnel, é feita a justiça possível. E isso não aconteceu. Vamos um bocadinho para cá, eu acho que toda a gente se lembra muito do caso, mas vamos a este dia, que é o dia 28 de março de 2023. 2023. Pior dia da minha 28 de março de 2023. Tomem nota, porque o assassino já tinha um bilhete comprado de avião para Zurique para o dia seguinte, 29. Prestem atenção. vida. Claro. Eu estava a trabalhar, normalmente levava, porque eu trabalhava em Lisboa, e levava-a sempre. Naquele dia não levei porque ela andava muito cansada. Na semana anterior tinha ido a Braga, tinha ido a vários sítios para arranjar casa para vários que tinham chegado, para vários refugiados. E naquele dia eu fui entrar às 8h30, já no dia anterior tinha ido entrar mais cedo, e ela disse: mamãe, eu não vou contigo, estou muito cansada, vou de comboio, porque assim vou mais tarde, entrar às 9h30. Pronto, e assim foi. Dei-lhe um beijinho, love you mummy, love you more, o de sempre. E eu vou embora, estou a chegar ao meu trabalho, eram 8h10, e ela liga-me: estou mami, já estou no comboio. Eu disse: então, ias mais tarde? Não, mãe, tenho tanta coisa para fazer e hoje há reunião com o FAMI, por isso vou mais cedo. À hora do almoço ligo-te. Ligas... Era assim a vossa relação? Era sempre, sim. Muito Muito próxima, chegada. e muito cuidada. Já. Sim, sempre. Não havia nada que acontecesse que ela não me comunicasse e vice-versa. Pronto, nós éramos unha e carne. O meu vizinho baixo diz: cheguei a ter uma inveja branca de vocês, da vossa relação, porque vocês andavam sempre a rir, sempre a brincar, sempre bem dispostas, sempre de mão dada, sempre de braço dado, muito cúmplices. Ela era muito minha amiga e... Estamos a falar de uma menina que trabalhava no Centro Ismaeli, ajudava refugiados, portanto, há aqui uma componente de disponibilidade para o outro, para a compaixão, Sempre. para o sentido... Muito humana. Muito humana, justamente. E, portanto... O problema é que os refugiados não têm esse sentido muito humano. O problema é que os refugiados, muitos deles são estes que vocês aqui veem neste vídeo.
Que é esta menina que então telefona a dizer que as coisas estão a andar E eu vou trabalhar. e a Carla vai para a sua vida, E claro. ela até me disse, mãe, se me ligares à uma e que eu não atenda, é porque estou com reunião com o FAMI, mas como tu só entras às 2h30, eu depois ligo-te. Eu disse, está bem, amor. Pronto, beijinhos, love you more. E fui à minha vida. Mas ela não ligou mais. Não ligou mais. E desculpem eu estar a passar isto aqui quase na íntegra, só fiz uns cortes ao início, porque é preciso percebermos o sofrimento desta mãe e com a injustiça que está a ser causada pelo Estado português. Naquele dia, Júlia, não lhe consigo explicar o porquê. Eu estava extremamente enervada, parecia que tinha um aperto no coração. Andávamos a arrumar a loja, a pôr material na loja. Discuti com um colega, que não era meu hábito. Uma coisa fora da caixa, porque não era normal. E sem saber nada do Sem que saber de nada, Portanto, nada. às 11 da manhã telefona-lhe. Às 11 da manhã, o meu telefone começa a tocar e eu tinha o telemóvel ligado ao relógio e desligo a chamada. Era um dos meus filhos mais velhos, um dos gêmeos, e volta a ligar e eu volto a desligar e eu pensei, deve estar aqui. Eu trabalho numa loja em Lisboa, trabalhava porque, entretanto, infelizmente... Já não, esse lado da sua vida também ficou afetado? Ficou, bastante. Entretanto, teve que pedir a reforma por invalidez porque ela não consegue continuar a trabalhar, portanto, é mais uma vida desfeita com esta injustiça. Muito, não é? Portanto, não sabe o que está a passar. Entretanto, as televisões e os meios de comunicação já estavam todos em alarme, não é? O meu filho estava no carro, acho que o cunhado lhe liga, a dizer que estavam a dizer que tinha havido um ataque, na altura... Pensava-se que era um ataque terrorista. Sim, ao centro Ismaili, em Lisboa. Pensava-se e foi. Foi um verdadeiro terrorista que matou toda a gente que conseguiu matar. Só não matou mais, porque não pôde. É terrorista mesmo. E que tinham morrido 2 mulheres. Júlia, quando eu atendo o telefone e digo, estou, Raim, e ele diz-me, nem bom dia, nem como é que estás, e me diz, já falaste com a Mariana hoje? Eu disse, já, filho, às 8h10. E ele dá-me um grito do outro lado, parece que estou a ouvir. Não, agora. Eu disse, não, filho, agora não, o que é que se passa? E ele diz-me, houve um ataque no centro ismaelita e mataram 2 mulheres. Eu estou a caminho de lá com a minha mulher, Júlia. A Carla disparou também, não é? Disparo, desata a correr. Eu ia para o armazém para ir buscar umas calças para uma senhora que eu tinha no provador. E vou ter com a minha chefe e digo-lhe, Sónia, deixa-me ir embora, porque houve um ataque no centro Ismaili e mataram a minha filha. Mas teve E como é que esta mulher teve logo a percepção de que foi a filha dela que foi morta? Mas teve. logo essa percepção. Logo. Ai, que horror. Sem nunca lhe ter ligado, Júlia. Depois é que eu começo a ligar para ela, para o telefone particular e para o telefone do trabalho. Já não me atende. Claro. Entretanto, eu não tinha o telefone da Farana, mas peço a uma sobrinha minha que me desse, porque já tinha Era a trabalhado colega lá. dela, portanto, que é outra vida. não é? Sim, era a chefe dela. Era a chefe dela, sim. E trabalhava na sala, dentro do escritório dela, mas numa sala à parte. E esta moça morre a tentar salvar a chefe, que é o mais incrível. Aliás, é a primeira a ser, É a primeira. a ser O foco atacada. dele No era- fundo, a Mariana foi defendê-la, não foi? Foi. A Foi isso que Mariana, aconteceu, dito não é? pelo PJ, foi a única pessoa que tentou ajudar alguém naquele centro. Porque estavam mais de 20 pessoas e ninguém ajudou. Portanto, Estavam mais de 20 pessoas e ninguém ajudou. A Mariana viu a faca, porque ele pousa a mala em cima da secretária da Mariana, tira a faca e a Mariana vai atrás dele. E ele degola a Farana e à saída corta o pescoço da Mariana aqui. E ela fica a gritar, sentada no chão. e ele volta para trás e Ele ataca. vai, entretanto, ataca o professor, porque ele ainda esfaqueia o professor. O professor está vivo, por sorte. E volta para trás. E volta para trás e volta para trás 2 vezes. Pelas horas e pelo que está escrito no processo, ele volta para trás 2 vezes e descarregou toda a sua raiva na Mariana. Mariana, tudo o que era órgãos vitais, foram atacados. Voltou para trás 2 vezes. Uma vez não chegou. Voltou uma vez, voltou a segunda, esfaqueou-a 43 vezes, 12 vezes na cabeça, todos os órgãos foram atingidos e agora é declarado como inimputável. Eu li
o processo todo. Vi as Constituiu-se fotografias. assistente, não é? É um ataque de uma grande violência inexplicável até hoje, não é? Até hoje. Sendo que se sabe, e depois, quando esteve no julgamento, percebeu que este homem tinha problemas com a autoridade feminina, não é? Sim, e ele diz, a primeira vez que vai ao psicólogo no IML, daí o psicólogo dizer sempre a mesma coisa, não é? Garantir veementemente que Ele não era inimputável. ele não era inimputável, que ele não era esquizofrénico, mas sim psicopata, porque ele a primeira vez que vai falar com o psicólogo diz, eu matei-as porque elas mereceram, porque elas não fizeram o que eu pedi. Matei-as porque elas mereceram e não fizeram o que eu pedi. Inacreditável. Elas não faziam o que eu queria. Na segunda vez que vai, já diz que houve vozes, que há pessoas do Centro Ismaili atrás dele, que a Aga Khan não era ismaelita. Portanto, e começa aí, portanto, no fundo, a construção de uma ideia, não é? A construção de uma ideia. De uma narrativa a que foi ensinado, não é? Pelos seus advogados, para se safar. Portanto, dizes que ouves vozes, dizes que o Aga Khan não é ismaelita, dizes uma coisa qualquer, eles veem que tu és maluquinho e safas-te. Sim. E Portanto, daí os psiquiatras dizerem que ele é inimputável. Tenho E daí- sérias dúvidas. Sempre tive. viu em tribunal, não é? Sim. Nunca mostrou arrependimento. Nunca. Olhem bem esta agora. Nós fomos a 9 audiências, porque entretanto este ano já houve mais, não é? Tinha havido 7 e agora houve mais 2. Ele nunca mostrou isto de arrependimento. Nunca. Um ar de superioridade, de... Mas reagia, estava consciente, Sim. estava Claro que sim. presente, ou seja, Claro não que era sim. uma pessoa ausente. Uma ou duas vezes eu acho que ele estaria dedicado. Todas as outras vezes não. Um ar de altivez, de não fala português mas interrompe as sessões de julgamento. Portanto, Muito é esse psicólogo que desfaz completamente Sim. a teoria de Teve que 2 horas a depor e com documentos e com provas e a advogada dele inclusive diz, tudo o que diz é baseado em estatísticas e ele diz não, em anos de serviço que tenho e de acompanhamento a psicopatas e a esquizofrénico. E vou-lhe dizer mais, um esquizofrénico não voltaria atrás, porque um esquizofrénico é uma pessoa descompensada, desregulada, dava a primeira facada e saía, pura e simplesmente. Não voltava atrás porque a Mariana estava a gritar. Ele sabia bem o que é que estava a fazer. E não me venham dizer que não sabia, porque ele tinha uma viagem marcada para Zurique às 5h20 da manhã, na madrugada de 28 para 29. era funcional. Isto era um 25 esquizofrénico. anos, 25 anos de prisão, nós já vamos continuar a conversar, Carla. Boa tarde e seja bem-vindo de volta. O principal está aqui, mas há muito mais coisas, se quiserem continuar a ver. Há mais revelações chocantes, se bem que eu acho que já ouvimos demais, mas continua a haver mais revelações chocantes. Portanto, eu, a partir de agora vou continuar a colocar o vídeo para quem quiser ouvir a história até ao fim. Me continua a Carla Jadalgi, acho que disse bem, mãe da Mariana, uma das 2 vítimas brutais do brutal ataque ao Centro Ismaili de Lisboa que aconteceu, lembram-se todos, há 3 anos, com toda a certeza. Aqui, nesta parte, ela vai contar o que aconteceu com este psicopata, ou louco, ou assassino, na Grécia. Portanto, para percebermos que ele já vinha da Grécia com estes 2 crimes, alegados crimes, já vem acusado deles, e vai responder por eles, por ter morto a mulher, deitado fogo ao apartamento, à tenda onde eles estavam no campo de refugiados, e não ter deixado que o vizinho do lado com o extintor tentasse salvar a vida da mulher. O homicida da filha da Carla foi condenado a 25 anos de prisão, mas a defesa recorreu. E o resultado deste recurso voltou a acordar todo o sentimento de revolta desta mãe em luto, da família, dos familiares, dos amigos, toda a gente. Ora, o que é que aconteceu? Conte-nos lá então. O que é que... Ele apanha os 25 anos, Sim. as juízas dão como imputável e o Ministério Público e a advogada dele recorrem. Pronto, recorrem ao Tribunal da Relação e o Tribunal da Relação diz que aquilo é uma parte da lei e segue para Supremo. Supremo diretamente. Pronto. E é no Supremo que se dá a reviravolta, não é? Exatamente. Mas no Supremo, o ano passado,
quando eles mandam repetir, corrigir, não era repetir, era corrigir a história do inimputabilidade para imputabilidade, o Supremo, o que devia ter feito, o que fez agora, devia ter feito o ano passado. Mas não, manda só corrigir o que estava errado, que ele fosse informado de que estava a ser julgado como imputável e não como inimputável, e nós achávamos que estava tudo bem. Ok, as juízas vamos outra vez a julgamento, em março deste ano. Para corrigir então Para essa corrigir. Exato. Portanto, isto é uma questão, não direi formal, mas é uma questão... burocrática. pronto, A questão é que ele alegadamente estava a ser julgado como inimputável porque o Ministério Público decidiu logo que ele que era maluquinho e, portanto, não era para se levar muito a sério. Matou 2, podia ter matado 20 ou 30, ou os que quisesse, mas era inimputável. Portanto, partimos logo desde o princípio. A questão é que o Tribunal achou que não, que ele era perfeitamente imputável, sabia bem o que estava a fazer, tanto que sabia que estava a fazer, que tinha já marcado um voo para essa madrugada seguinte. Portanto, aquilo foi tudo premeditado, não é de um doidinho, não é de um maluquinho, é de um indivíduo que é um assassino, que sabe que vai matar e depois vai fugir. Era isso que ele tinha programado. Portanto, isto não é de um inimputável. tem a ver com os procedimentos... Exatamente. E nós achávamos, eu, o meu marido, os meus filhos, toda a gente, que ok, vai ser corrigida esta parte e está tudo bem. Não é? Ele fica, efetivamente, tudo o os que tem a 25 ver anos. com todo, digamos, com o protocolo Exatamente. E não. As juízas dão os tais 25 anos, corrigem aquela parte, informam-no de que ele foi julgado como imputável em vez de inimputável. Inclusive, justificaram que ele não podia ser posto em liberdade porque tinha um processo a decorrer na Grécia, um mandato de captura europeu. Fizeram a parte delas toda bem feita e um grande obrigado àquelas 3 juízas, porque já o fiz da outra vez e reitero o meu agradecimento. E elas, portanto, o Ministério Público e a advogada dele recorrem novamente do último julgamento, dos tais 25 anos, novamente, não é? E desta vez o Supremo reverte a decisão. Reverte a decisão e manda, como tem dúvidas se ele é ou não inimputável, mandam fazer perícias colegiais e um novo julgamento. Meus caros, o Ministério Público, que nós todos estamos habituados a ver que está ali para representar o Estado português e, portanto, para acusar os criminosos, os prevaricadores, neste caso assumiu o papel de defensor de um assassino por 2 vezes. Recorreu por 2 vezes em favor do assassino. Não foi para ser condenado, não foi para ser reposto à justiça, foi para se dizer que ele era inimputável e, portanto, não podia ser condenado como uma pessoa normal. Realmente ele não é uma pessoa normal, mas é um assassino normal. E, portanto, dentro da normalidade que é o de ser um assassino, ainda por cima de ser um serial killer, um assassino em série, dentro dessa anormalidade, ele é um assassino perfeitamente normal. Matou 2, queria matar o 3º, o 4º e o 5º, só que não teve essa possibilidade. E, portanto, não há nenhuma inimputabilidade nisto. Mas o Ministério Público, que devia defender os portugueses, que devia defender o Estado português contra estes terroristas, acaba por 2 vezes, tentar ilibá-lo, tentar defendê-lo. Isto é inacreditável. Isto no dia 25 de junho. No dia 29 acaba o limite. Portanto, vamos as prazo. circunstâncias, sim, as circunstâncias atuais. Portanto, ele está em prisão preventiva, não é? Sim. Agora vejam o que pode acontecer. Ele pode ser libertado já no dia 29. A advogada virá dizer que não, que pensa que não, mas não é garantido. Pode mesmo ser libertado no dia 29. E nem paga aqui e nem paga na Grécia. Portanto, que Até ao termina. dia 29. Que termina agora, não é? Sim, 29 deste mês. Portanto, e este homem tem uma história para trás, não é? Tem. A história para trás qual é, Carla? Ora, agora ouçam bem a história que este assassino já trazia atrás de si. A história para trás é que alegadamente matou a mulher num campo de refugiados em Lesbos. Sim, Há portanto, um na incêndio Grécia. Na Grécia. Portanto, este homem veio para Portugal como refugiado, não é? Sim, mas Ele é afegão. ele é afegão. Ele vai do Afeganistão para a Turquia, da Turquia para a Grécia, para Lesbos, com 2 filhos E a mulher. Lá, nesse campo de refugiados, nasce o 3º filho e há um incêndio no acampamento, na parte dele, não é?
E nós não sabíamos nada até ao dia 29 de março de 2023. Porquê? Porque ele, após o incêndio, muda de ilha, pede os documentos dele. Porque se perderam, portanto. Porque se perderam no meio da... Exatamente. Deu jeito, não é? Pronto. E essa nova ilha na Grécia pede os documentos ao Afeganistão. E ele, quando olha para aquilo, diz que está errado. Que não nasceu em 90, mas sim em 94, e que não se chama Abdul Bashir Keil, mas sim Keili. Portanto, cria-se aqui uma série de dúvidas Nasce sobre... uma nova pessoa. Nasce uma nova identidade. Uma nova Nasce uma nova identidade e agora vamos lá ver quem é este indivíduo. Se é o outro, que tem mais 4 anos de idade e que se chama ligeiramente diferente, ou se é este, que alega ter menos 4 anos de idade e que tem um nome ligeiramente diferente. Porque pode-se dar o caso, como digo, dele ser libertado aqui porque a justiça não funciona em Portugal e a prisão preventiva chega ao seu fim no dia 29, e depois pode chegar à Grécia, se chegar a ir para a Grécia, chega lá e diz, não, eu não sou esta pessoa, eu sou outra. E nem paga aqui, meus caros, e nem paga lá. Bom, felizmente ficou 3 anos em prisão preventiva em Portugal, mas corremos o risco de ter sido a única coisa que ele vai apanhar. 3 anos por ter morto, alegadamente, a mulher e aqui mais 2 mulheres, as 3 inocentes. identidade, da qual ele pede ajuda, Asilo em Portugal. vem através do espaço Schengen com estatuto de refugiado e entra em Portugal e ninguém esmiuça. Ele sai da Grécia, onde tem um mandato de captura europeu. Porque o que alegadamente se acha na Grécia é que ele terá sido... Ele é procurado de 2 coisas. Inibição de auxílio à mulher, que morre no incêndio. E morte da mulher. Porque a inibição de auxílio, há um vizinho que vem com um extintor, um vizinho também afegão, e ele empurra e diz, não, porque isto vai explodir. Pois claro, ele deixa a botija de gás ao lado da mulher. Portanto, e este homem, no fundo não, é mesmo isso. Ele está entre 2 sistemas judiciais, entre 2 processos que têm uma série de... Crime. Sim. Porque são 2 processos de crime. E eu pergunto, como é que o Estado grego deixa passar esta pessoa para Portugal e como é que o Estado português deixa entrar este homem em Portugal? Estado português não sei. Porque aqui temos a política das portas escancaradas, entra toda a gente, basta dizer que é refugiado. Eles são apanhados ilegais em Portugal, clandestinos, e depois dizem que são refugiados. E automaticamente têm o apoio do Estado. Entraram ilegalmente, estão cá ilegalmente, estão clandestinos, e em vez de os pormos na rua, de os deportarmos como fazem todos os países civilizados, experimentem lá fazer isso nos Estados Unidos. Não saem sequer do aeroporto. Conheço pessoas a que isso aconteceu. Chegaram ao aeroporto e não saíram do aeroporto, foram logo embarcados de volta para Portugal. Portanto, meus caros, países a sério não querem lá clandestinos. Podem ser boas pessoas, mas podem ser más. Eles não querem saber disso. Não têm documentação, não há histórico, não entra nos Estados Unidos e na maior parte dos países europeus hoje em dia. São apanhados cá, entraram não se sabe como. Entraram por uma fronteira qualquer, de forma clandestina, são apanhados. Imediatamente dizem que são refugiados da guerra de Alecrim e Manjerona e pronto, têm logo o apoio do Estado, cama, mesa, roupa lavada, 800 e tal euros por mês, durante anos, que é o tempo que o Estado português demora a verificar quem são estes indivíduos. E neste caso nunca vai verificar, porque se verificar que ele é uma pessoa, ele alegará imediatamente a dizer que não, que é outra, e são mais não sei quantos anos. E vice-versa. Portanto, isto não tem solução nenhuma. Isto é assim, este tipo só teve o azar de ser apanhado e de ter ficado 3 anos em prisão preventiva, isso já ninguém lhe atira, mas sempre bem tratado. E agora, às tantas, como eu já disse, poderá até ser libertado, porque no dia 29 termina a prisão preventiva. A advogada virá dizer que meteu um recurso, que meteu um procedimento para que ele não saia em liberdade, mas nós não sabemos. A justiça em Portugal é um totoloto. Há muitos políticos a dizer isto e eu sou um dos que o diz, embora não tenha razão de queixa da justiça até hoje, nenhuma. Mas é o que vejo nas televisões, vejo nas rádios, nos jornais, vejo, e é o que acontece. Pode correr bem, como pode correr mal.
E se correr mal, o indivíduo vai-se embora no dia 29, vai para a Grécia se quiser, se não quiser não vai para a Espanha, vai para onde ele entender. Olha, em Espanha até lhe dão já nacionalidade a um assassino que matou 3 pessoas, dão-lhe já nacionalidade ali ao lado e fica o problema resolvido. E ficou-se a rir, só com 3 anos de cadeia. E porque teve azar, porque se tem fugido pela janela, às tantas nem o apanhavam, nem sabiam quem ele era. Bom, não sei, teve esse azar, mas... anda aí uma petição também a correr, mas a petição não faz sentido junto da justiça. Como é óbvio, a justiça não vai por petições. Isto não é política, é justiça mesmo, infelizmente. E quando nós dizemos que a política corre mal em Portugal, é verdade, a justiça corre pior, 1000 vezes pior. Mas vamos continuar com este caso. Não é bom. São muitas dúvidas. Vamos então aqui introduzir mais alguém para nos ajudar aqui São muitas dúvidas em relação a este revés do Tribunal do processo de condenação do homicida da filha da Carla e provavelmente quem nos está a ver lá em casa também se está a questionar sobre tudo isso. Por isso vamos aqui juntar à conversa a doutora Sofia Cabral Lopes, que é advogada da Carla, para nos ajudar então a perceber o que é que do ponto de vista jurídico pode acontecer a partir daqui. Está-me a ouvir? Boa tarde, doutora Sofia, está-me a ouvir? Boa tarde, Júlia, estou sim. Muito bem. Muito obrigada por se ter juntado a nós. Diga-me então, para todos entendermos, quais são os cenários possíveis em relação a este homem e ao processo a partir do dia 29 de julho, que é quando ele acabará a prisão preventiva. Certo. É assim, existia, portanto, este mandado de detenção europeu que existe vindo da Grécia, já está no Tribunal da Relação de Lisboa, portanto, há muito tempo, não é? Quase praticamente desde a detenção dele após os homicídios no centro Ismaili, e que esteve sempre suspenso porque ele estava a responder pelo processo de crime cá em Portugal. Neste momento, com o aproximar da data do chefe da prisão preventiva, aquilo que aconteceu foi o Tribunal da Relação de Lisboa deu andamento ao mandato de detenção europeu, portanto, a esse processo. Ele, portanto, o Abdul Bashir, foi ouvido no Tribunal da Relação, foi-lhe nomeado, portanto, uma advogada e foi ouvido, deu o seu consentimento, não é que seja necessário, o Tribunal da Relação pode decidir pelo envio e pelo cumprimento do mandato de detenção, mesmo sem o consentimento. Mas o arguido deu o seu consentimento para que fosse entregue à Grécia, o que torna o processo de entrega mais rápido. Bom, é o processo de entrega mais rápido, mas ninguém nos garante que ele depois se venha embora no final deste julgamento. E pior, ele pode apanhar lá 25 anos e depois, digamos, os seus crimes em Portugal ficam incólumes. Porque depois de 25 anos não vem para aqui apanhar outros 25 de certeza absoluta. E neste momento, o Tribunal da Relação já emitiu, portanto, já proferiu a decisão de entrega dele à Grécia a título provisório, ou seja, ele vai ser enviado para a Grécia para responder lá pelo processo de crime que tem, como a acusação de homicídio e de fogo posto, foi este que nós ouvimos sem prejuízo de ter que regressar a Portugal sempre que seja necessário. Então, E como é que ele regressa a Portugal? Como é que ele regressa a Portugal? Explique lá. Deixe-me só interrompê-la para lhe perguntar, para isto ser um bocadinho mais, assim, digamos, não estarmos tanto entre aqui estas minudências da língua. Estás a patinar muito, Júlia, estás a patinar muito. Da linguagem jurídica. Portanto, este homem sai da prisão preventiva no dia 29 aqui em Portugal e é imediatamente mandado para a Grécia, é isso ou não? Não necessariamente no dia 29, ou seja, ele desde o dia 16 de julho, que com a decisão de entrega à Grécia, ele já passou, ou seja, ele foi, em termos jurídicos, aquilo que nós dizemos é, ele foi desligado do processo português e foi ligado ao processo do mandato de detenção europeu. Simplificando, portanto, não momento, está em liberdade, não está em liberdade. Ele não está em liberdade. Não ficará em liberdade. Não. Ele, neste momento, deixou de estar em prisão preventiva à ordem do processo português e sim do grego. Está detido à ordem do processo do mandato de detenção europeu, que agora tem, aquilo que a lei diz é que há 60 dias para proceder à entrega dele à Grécia. Portanto, ele não... E ele pode alegar habeas corpus e pode haver mais uma data de incidentes daqui até lá, que até pode ser mesmo libertado. Isso é que a advogada não está a dizer.
vai sair no dia 29/7 em liberdade. Pronto, de qualquer das maneiras, vai para a Grécia responder então por esse processo e aqui em Portugal fica como suspensa até às novas perícias a questão do homicídio da Mariana. É isso. O Supremo entendeu que não havia prova suficiente, nem pode declarar imputável, nem pode declarar inimputável. E, portanto, como não sabe se é imputável, se é inimputável, mas sabe uma coisa, que é um assassino em série, que matou todos aqueles que conseguiu matar. Isso sabe. Mas como não sabe se é imputável, se é inimputável, olha, o melhor é fazermos o julgamento outra vez. Mas quando? Quando Deus quiser, quando calhar. Entretanto, ele vai para a Grécia. Nem sabemos se lá vai chegar, nem sabemos se de lá vai fugir, nem sabemos se vai haver habeas corpus porque ele diz que é uma pessoa e vão acusá-lo de ser outra. Bem, isto é tudo menos claro. Ninguém nos garante sequer que ele seja julgado na Grécia, por aquele assassínio e fogo posto na Grécia, quanto mais que ele seja julgado novamente em Portugal pelo assassínio destas duas mulheres e tentativa de assassínio de mais 3 ou 4 pessoas. Ninguém nos garante isso, meus caros, ninguém. Portanto, daí ter promovido estas perícias colegiais. O que é que isso quer dizer, perícias colegiais? É assim, as perícias que existem no processo, há uma perícia psiquiátrica e uma perícia psicológica, portanto, feitos por um psicólogo forense e por um psiquiatra forense. A perícia colegial são mais do que um perito ao mesmo tempo. E o resultado da perícia não é uma decisão singular, mas sim uma decisão tomada colegialmente. Colegial. Pronto, já percebi, pronto. Ou seja, ele vai ser agora avaliado por um conjunto de psiquiatras e de psicólogos e depois, mais do que um, e portanto, dependendo do voto da maioria, assim ele será considerado imputável ou inimputável. Se for considerado inimputável, volta tudo ao início. O julgamento volta ao início. E portanto, meus caros, temos aqui mais 3 anos pela frente, com uma pequenina diferença. É que o homem, o assassino, não está em Portugal. Está na Grécia ou está onde Deus quiser. Mas cá em Portugal ele não está, porque ele vai para a Grécia já dentro de dias. Portanto, o processo aqui em Portugal não fica parado. O processo aqui em Portugal não fica parado, portanto haverão de ser marcadas essas perícias, essa perícia colegial e esperemos que termine da forma que todos nós queremos, que será na declaração de imputabilidade e na condenação nos 25 anos. Dos 25 anos. Agora, uma coisa mais complicada ainda. É possível uma pessoa responder em simultâneo perante a justiça de 2 países diferentes? É possível se o apanharem lá, responde lá, e depois se o apanharem cá, para responder cá. Se não o apanharem lá nem cá, ele não é julgado em sítio nenhum, que é provavelmente o que vai acontecer. Existem 2 crimes cometidos em sítios diferentes. E processualmente um não empata ao outro no tempo, nos calendários, nas agendas, isso não... Nas prescrições pode sim, nas prescrições pode sim. Não dificulta tudo? Poderá eventualmente, porque se ele acabar cá condenado nos 25 anos de prisão, poderá ter que cumprir cá a pena e depois só no final da pena é que é novamente enviado para a Grécia. Mas pode acontecer cumprir, imagine-se, 25 anos cá e outros tantos na Grécia, isso pode acontecer. Ou seja, não há um cúmulo entre os 2 países, não se faz cúmulo. Não, isso não existe. Não lhe posso responder em termos processuais na Grécia, porque não conheço a legislação grega, não é? Para saber se poderão ficar à espera, se existe prescrição, se não existe prescrição, não desconheço em absoluto a legislação grega nesse sentido. Não é? Doutora Cia, para terminarmos a nossa conversa, há aqui uma coisa que a Carla, que está por dentro do processo, não é? Vocês têm trabalhado juntas e têm acompanhado isto tudo, que ela diz com uma grande naturalidade, mas para quem está de fora é um bocadinho, talvez a doutora me possa esclarecer. Porquê que este homem não foi, portanto, se havia tradutores, se havia pessoas a acompanhar do lado da defesa dele, o que se estava a passar, porquê que ele não foi informado que estava a ser julgado? Estou a ver bem, se era inimputável ou não era imputável. Eu não percebo isto, para o cidadão comum isto faz muita confusão. Então ele não foi informado das circunstâncias em que podia incorrer? Ele foi informado, só que ele foi informado da acusação e a acusação tem um pressuposto
que ele era inimputável, porque o Ministério Público já tinha promovido pela declaração de inimputabilidade. Portanto, o Ministério Público é que decide unilateralmente se aquela pessoa que vai ser julgada é ou não imputável. E decidiu porque decidir é com ele, embora não seja juiz, mas decidiu que aquele indivíduo era inimputável. Como é que o Ministério Público decide, que determinada pessoa é ou não é imputável? Como? Então agora é preciso perícias colegiais, mais do que um técnico, mais do que um especialista, de cada uma das áreas, psicologia e psiquiatria. E o Ministério Público, sem nada disso, decide logo de início, este tipo é inimputável. Porquê? Mas é que isto tem a ver com política, sabem? É que se recordam, e vamos ficar por aqui, é que se recordam, isto foi logo dado como não sendo um ato terrorista logo desde o início. Recordam-se que o Ministro da Administração Interna, na altura, que era o Cabrita, foi logo dizendo que não havia cá terrorismo nenhum. Isto era um deslocado, não era um terrorista, porque se fosse um terrorista era imputável logo, mas como nós não queremos dar um ar de ser um país que acolhe terroristas, não é? Nós somos um país que não acolhe terroristas, como se nós soubéssemos quem é que cá anda, são terroristas ou não. Pode haver aqui dezenas, centenas, milhares de terroristas, não fazemos a mínima ideia de quem cá está. Mas para não darmos lá para fora, para os outros países, um ar de organização e de rigores, não há terrorismo em Portugal. Há em todos os outros países, menos aqui. Portanto, este tipo não é um terrorista. Este tipo é um maluquinho. E nesse pressuposto de não ser terrorista, para nós não ficarmos mal vistos perante a comunidade internacional, é que foi construído todo este processo. E por isso é que o Ministério Público aqui cometeu este erro. Parte do princípio que ele é um maluquinho. Não pode partir desse princípio. Primeiro tem que fazer perícias para averiguar se o assassino é maluquinho ou se não é maluquinho nenhum. E não o fez. Parte do princípio de que o terrorista, como não é terrorista, só pode ser maluquinho. É como os nossos incendiários. Os incendiários que todos dizem incendeiam as nossas matas, não é? Dezenas de incêndios por dia, são todos maluquinhos. Não são maus, não são terroristas. Não, são maluquinhos, são alcoólicos, é gente descompensada, é gente maluca e tal. E assim tapa-se um bocadinho, branqueia-se um bocadinho toda esta organização criminosa que nós temos portas adentro e que nem sequer conhecemos. Não temos a mínima ideia de quem cá albergamos com a política das portas abertas do nosso amigo António Costa e seguintes. Portanto, meus caros, este foi o erro. O erro foi político. Partimos do pressuposto que não era terrorismo. E se não é terrorismo, então ele é maluquinho. Pronto. E agora não se sabe se é maluquinho nem se não é, e portanto vamos ter que repetir tudo outra vez. Mais umas dezenas de milhares de gastos, ou talvez centenas de milhares de gastos em novo julgamento, para percebermos se ele é ou não é inimputável, e quando isto acabar, já o homem tem 50 ou 60 anos, os juízes já morreram, os procuradores também, já está tudo na reforma, e ficou o problema resolvido. É assim que a justiça está em Portugal. Meus caros, havia muito mais coisas para dizer, mas já vamos com 43 minutos. Obrigadíssimo a quem conseguiu chegar até aqui. Isto é realmente chocante. Eu, quando vi isto na televisão, disse não, eu tenho que fazer um vídeo sobre isto, porque isto é mau demais. A forma como tudo isto foi feito, as 43 facadas, ele ter ido para lá e voltado 2 vezes para continuar a fazer o que estava a fazer àquela desgraçada que já estava no chão morta. Como é que um tipo destes é considerado inimputável? Como? Não pode ser. Só mesmo em Portugal. Meus caros, esperando que ele seja considerado imputável, porque é um tipo inteligente, inclusivamente, fala do Corão, fala do Centro Ismaili, fala do Aga Khan, depois veio com história sobre a religiosidade da coisa, portanto é um tipo perfeitamente ciente do que fez, não é nenhum inimputável. Esperando, portanto, que apanhe os tais 25 anos por estes crimes cometidos em Portugal. Os crimes da Grécia não me interessam nada. Infelizmente, ele também tem que pagar. Infelizmente para ele, terá que pagar lá. Infelizmente para todos nós e para a comunidade internacional. Mas ele tem que pagar cá por aquilo que fez. Por estas 2 mulheres que ele matou e tentou matar mais 3 ou 4 pessoas. Ele tem que pagar por isso cá em Portugal. Ou então, Portugal deixa de ser um Estado de Direito e passa a ser um Estado da bandalheira absoluta. Eu não posso acreditar que este país já tenha chegado a este ponto. Meus caros, muito obrigado pela vossa atenção e pelo vosso tempo e até mais logo, se Deus quiser.